salve galera da Cena Tricolor, quem fala é Guilherme Caldas, estou aqui com meu amigo Giovanni Luque para mais um papo semanal para vocês. Fala tudo o que aconteceu na semana do São Paulo. São Paulo essa semana jogou o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, empatou com o Racing no Morumbi, resultado bem mais ou menos que dificulta a classificação do São Paulo, vai ter que buscar a vitória lá na Argentina, o Racing já entra classificado, né? Qualquer empate sem gols da classificação para o Racing. Perguntar para o Gigi o que você achou do jogo, o que você acha, como você acha que está a classificação do São Paulo, você acha que está muito em risco, você acha que ainda tem chance, o que você acha? Cara, eu achei muito triste assim o jogo que fez o São Paulo. Não sei, me parecia que era o contrário da situação que era a verdadeira. Então o Racing não jogava 40 dias e estava jogando fora de casa. Parecia que o São Paulo não jogava 40 dias e que estava jogando fora de casa. Porque o São Paulo teve uma postura, eu não sei se foi ordem do Crespo, se foi desejo dos jogadores dentro do campo, eu não sei o que aconteceu, mas o São Paulo teve uma postura extremamente defensiva para um time que joga em casa e precisa do resultado. Isso me assustou um pouco. Não muito pelo fato dele ter entrado com Luan, Lisier e Rodrigo Nestor, que foram 3 volantes aí, mas me assustou muito o fato de o time ter marcado demais atrás da linha da bola. Eu não sei se foi ideia para ele marcar e sair no contra-ataque e pegar o Racing quebrado no contra-ataque, eu não sei. Mas o São Paulo deixou o Racing com a bola. Você pode ver que a posse de bola foi toda do Racing durante o jogo. Então, maior, né? Digo, maior do Racing durante o jogo. O São Paulo ainda saiu na frente com um gol extremamente X, né? Um gol aleatório, o goleiro erra tal. Foi um jogo, para mim, foi muito estranho. E muito estranha essa postura do São Paulo de querer ficar com a bola, de querer se desfazer da bola, melhor dizendo, né? Eu acho que isso foi muito estranho, eu não entendi essa postura do Crespo ou dos jogadores dentro de campo, né? Porque a gente não sabe se foi uma solicitação dele no vestiário, olha, marquem atrás da linha da bola e saiam no contra-ataque, ou se os jogadores não entenderam e fizeram isso. Mas para mim foi muito estranho, e é um resultado que eu avalio como ruim. Sim, foi um resultado. Assim, aquele negócio, né? Mais do que o resultado, né? A postura do time em campo é o que assusta. Porque se tivesse jogado muito empatado em 1-1, a gente pensa assim, bom, tem como reverter esse resultado na Argentina. Mas eu acho que o São Paulo deixou a gente meio sem esperança, né? Com pouquíssima esperança para o último jogo, para o próximo jogo. E como você falou, essa postura mais defensiva acaba sendo muito difícil de se executar com centroavante, com atacantes tão ruins como a gente tá, né? Porque assim, a gente tem o Éder, que é tirando o Luciano que tá lesionado, né? Temos o Éder, que é um cara bom, que é um cara que poderia ser um diferencial no jogo, poderia executar bem essa questão do contra-ataque, fazer um gol ali num contra-ataque, mas com 20 minutos de jogo se lesionou, né? Saiu sentindo, saiu machucado, e entrou o Vitor Bueno. O Vitor Bueno que só fez um gol, há anos que não fazia um gol, né? Fez um gol que foi dado para ele, que se ele não fizesse aquele gol também era para aposentar, não tinha como. Aí logo depois teve uma chance claríssima para fazer outro gol e perdeu absurdamente o gol, que acho que eu não sei se você também, eu fiquei sem entender como é que ele conseguiu perder esse gol. Então, Caldão, eu acho que eu concordo muito no que você falou. Acho que você falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: se o seu time se propõe a sair no contra-ataque, você tem que ter uma margem de erro da hora que tem a oportunidade minúscula. Você não pode se dar o direito de chegar lá na frente, sabendo que você tem poucas oportunidades. Bom, seguinte, vou marcar no contra-ataque, eu preciso sair, quando eu tiver o contra-ataque eu preciso fazer gol. Você não pode errar o gol. E eu acho que sim, a gente, sem ser clubista, a gente pode usar um exemplo interessante, que é o Corinthians. O Corinthians hoje, com o Jô, por exemplo. O Jô não é nenhum Ronaldo da vida. O Jô já passou a fase dele há muito tempo e tal, mas é um cara que, na proposta de jogo do Corinthians, acaba sendo um cara decisivo, porque é um cara que, na hora do contra-ataque, ele consegue fazer a bola longa pro Jô, o padrão de jogo do Corinthians, e tem funcionado. O Corinthians, que todo mundo falou que ia brigar para não cair, tá na frente do São Paulo no Campeonato Brasileiro, enquanto o campeão paulista tava na zona de rebaixamento agora há pouco tempo, tá uma rodada fora, mas pode voltar a qualquer momento, porque, enfim. Então, é nítida a necessidade do São Paulo de um centroavante, que foi pedido pelo Crespo, inclusive, quando chegou, e não foi atendido, né? Então, realmente, como você falou, é uma proposta de jogo que depende de um centroavante, e nós não temos, né?
Exatamente. Mais do que não ter, o que a gente tem, ele faz o contrário, sabe? Por exemplo, uma coisa é você falar assim, olha, eu não tenho centroavante, eu tenho que jogar com um meia improvisado no ataque. Tenho que jogar com o Igor Gomes no ataque. Não, a gente tem, tipo, um meia que foi colocado lá, que é o Vitor Bueno, que desde que o Crespo chegou, ele se tornou atacante. E tem um cara que é atacante de ofício e não faz gol, que é o Pablo também. O cara, ele nem entra a jogar agora mais. Eu não sei porquê, mas ele não tá nem entrando mais a jogar. E isso é extremamente estranho, né? Extremamente estranho, chega até a ser feio, mas é complicado de se entender o que acontece. Porque os atacantes que tem não entram e os outros que estão colocados lá não fazem o que tem que fazer. É inadmissível o Vitor Bueno perder o gol que ele perdeu, para mim é inadmissível. E depois o cara, ele entra a jogar com 20 minutos do primeiro tempo e sai com 25 do segundo tempo e sai, tipo, tranquilo. Ah, beleza, estou sendo substituído aí. É absurda a falta de vontade do Vitor Bueno. E eu acho que é essa questão, sabe? Jogador ruim, o Pablo, de verdade, o Pablo. Óbvio que eu não é o meu centroavante favorito, não é o cara que eu quero que fique no São Paulo para sempre, mas a impressão que dá, pelo menos do jeito que ele joga, da cara, enfim, da postura dele em campo, é que ainda que não seja o melhor jogador do mundo, ainda que não seja um cara muito decisivo, ainda que não seja um cara bom mesmo, é um cara que quer, é um cara que busca o jogo, é um cara que vai atrás. O Vitor Bueno é displicente, cara. O Vitor Bueno, a impressão que dá é que a última possibilidade, a última coisa que passa pela cabeça dele é finalizar. E o cara é um centroavante, pô. A primeira coisa que tem que passar na cabeça dele é finalizar. Ele tem que ser fominha. E aí, se tem uma coisa que o Vitor Bueno não é fominha. Ele não tem fome nenhuma, não tem... dorme em campo, né? Eu não sei você, mas eu tenho a percepção de que ele não gosta do que ele tá fazendo. Tipo, ele não liga pro que ele tá fazendo ali. Se ele tivesse tipo, dentro do campo ou na casa dele, era do mesmo jeito. Sabe? Eu tenho essa percepção de que ele não liga pro que ele tá dentro do campo, que ele tá fazendo, assim. Eu tenho essa percepção. A impressão que dá é que ele tá cumprindo meta. Ele tô cumprindo uma tabela ali, tem que entrar em campo para ganhar o meu salário no final do mês e tal. E entra. Parece que ele não luta nem um pouco. E isso me deixa mais puto do que um jogador ruim. Sabe? Porque nem, por exemplo, o Reinaldo. O Reinaldo eu acho um bom jogador e tal, mas de vez em quando faz umas barberagens lá. Tipo, óbvio que dá raiva. Qualquer jogador que quando erra no seu time dá raiva. O próprio, o Diego Costa, zagueiro, que é um menino novo e tal, que comete uns erros de vez em quando. Cara, você fica com raiva, mas você percebe que o maluco tá lutando, que o maluco tá tentando jogar. O Vitor Bueno é o contrário disso. A impressão que dá é que ele poderia jogar muito mais do que ele joga. Muito mais. Mas não faz. Não tem fome, não tem vontade, não tem ânimo. É um cara sem alma. E jogador sem alma é um negócio que não dá em time grande, assim, sinceramente. E... Eu concordo contigo, desculpa, eu estava tentando abrir o microfone. Imagina. Eu concordo contigo. E você falou de questão de salário, eu já pensei para a gente puxar para o nosso próximo tema, são as dívidas do São Paulo, né, cara? Essa semana o Rodrigo Capello, desculpa, o jornalista do GE, ele soltou uma nota, uma informação, né, a matéria que ele faz, um balanço de todos os clubes, e a situação financeira do São Paulo, ela é absurda, cara. Ela é uma situação... Eu li, confesso, como São Paulino que sou, eu li e fiquei triste lendo aquilo ali, aquele relato do que é a situação financeira do São Paulo. É, tipo, matemática básica para o nosso telespectador entender, matemática básica é que, tipo, o São Paulo ganha menos do que gasta. Isso é o básico. Então a dívida dele vai continuar crescendo durante muito tempo. Só que o problema é que o São Paulo não encontra formas de pagar essa dívida. Porque ele já emprestou dinheiro de banco, assim, de muito banco. Então, assim, eu lembro que o Capello colocou uma lista ali, pelo menos 5 ou 6 bancos que o São Paulo emprestou uma quantia grande de dinheiro para pagar dívidas de curto prazo, porque com o banco você consegue negociar, tal, mais longo, mas assim, cara, é difícil. A venda de jogador, ano passado o São Paulo vendeu, se eu não me engano, 135 milhões de reais ganhou de dinheiro vendendo jogador. E isso não representou nada para a conta. Chegar lá no final para a subtração de quanto que tem que pagar e quanto que entrou no caixa,
a dívida do São Paulo só cresce, está na casa dos 600 milhões e a tendência é que continue crescendo, infelizmente. Cara, e assim, eu acabei não acompanhando muito essa reportagem do Capello, mas é mais um reflexo da diretoria do Leco, né? Da maneira como o Leco pensou assim, vou aqui, abrir um rombo financeiro no time, mas vou pelo menos ganhar um título e acabou, que abriu um rombo financeiro no time. Não melhorou em nada os erros do Aidar, que foi antecessor dele, tipo, corrupção, o diabo que fez no clube, e ainda não ganhou nada, né? Foi uma diretoria desastrosa, foi um mandato desastroso do Leco, e deixou o São Paulo na situação que está agora. E, enfim, é complicado, é perigoso a gente pensar no futuro do São Paulo. Ainda mais o São Paulo agora, perto da zona de rebaixamento, agora que está com um time bom, que é difícil saber se vai manter ao longo do ano todo, porque é um time caro, é um time difícil de se manter, é um time que, abrindo uma janela europeia, vai ter muito moleque que vai sair no meio do ano. No meio do ano não, perdão. No meio do ano. No meio da temporada europeia, quero dizer. E que vai acabar saindo e tal. É muito complicado a gente pensar no que vai ser do São Paulo futuramente. 600 milhões é muito dinheiro, cara. 600 milhões é muita coisa. Não se ganha assim. E é aquele negócio, acaba sendo um ciclo vicioso, né? Que São Paulo fechou o patrocínio Master. Mas o patrocínio Master não é mais o que era antes, sabe? Todo mundo que entende, que acompanha assim, fala que antigamente o patrocínio Master pagava 4, 5 meses da folha salarial, pagava o ano todo da folha salarial. Hoje em dia paga 2 meses, no máximo. 1 mês, 2 meses. E como a gente estava analisando, né? Até estava analisando com o Berg semana passada, os números que falaram do patrocínio com o Sportsbet.io, você pegar o salário do Daniel Alves, o salário de outros jogadores grandes do elenco, aquilo lá já dá 2 meses da folha salarial no máximo, assim, sabe? Então, precisamos ver o que o São Paulo, o que o presidente Casares vai fazer para quitar essa dívida, para dar um jeito de diminuir isso, para a gente ter alguma esperança de um futuro melhor para o São Paulo, né? Porque ganhou o Paulista, e aí? E tem outra também, Berg, Berg, o Ricaldão, desculpa. Tem outra que você acabou de comentar, que o Leco, ele gastou dinheiro para comprar jogadores que não decidiram em nenhum momento, sabe? Sim. Exato. Por exemplo, vamos dizer assim, vamos pegar um exemplo do Flamengo. O Flamengo gastou muito dinheiro comprando o Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol e o Gerson. São jogadores que decidem dentro de campo. O São Paulo gastou muito dinheiro comprando o Pablo, o Juan Fran e o Alexandre Pato. Esses caras não decidem em campo, velho. Não adianta. Você gasta um monte de dinheiro, mas gasta com um cara que decide, que vai te dar título. Agora você gasta dinheiro com um cara que ou compõe elenco, ou que mesmo sendo, aqui o exemplo do Daniel Alves. Daniel Alves, para mim, é um dos melhores jogadores do São Paulo, mas ele não decide campeonato. Ele não faz gol. E a jogada que ele faz, vamos dizer assim, vai dar assistência. Mas vai dar assistência para um cara que não faz gol, que é o Pablo, por exemplo. Então, na minha percepção, exato. Você tem que gastar dinheiro. Se você for assim, olha, o clube tá ferrado financeiramente, mas eu quero ganhar um título, então eu vou gastar dinheiro comprando o cara que vai resolver o jogo para mim. Não faz sentido eu gastar dinheiro com gente que não resolve. Claro, tanto que por exemplo, o Daniel Alves mesmo, né? É um cara que a gente conversa há bastante tempo, que é um cara que ele não tá acostumado a ser o camisa 10, a ser o 10 de faixa, a ser o capitão do time e tal, e que veio para o São Paulo com esse peso de ser um cara decisivo, de ser o cara mais importante do time, de ser a alma do time, do elenco, e não conseguia ser porque não é dele. O cara é um lateral, velho. O cara é um lateral. Não tem como você exigir de um lateral, que agora, obviamente, ele tá como meia, tá como ala, tá mudando de posição, mas não tem como você exigir de um cara que é formado como lateral de ser decisivo. Esse cara jogou com o Messi, jogou com o Neymar, jogou no clube que tinha muitos outros caras para decidir. E aí ele vem pro São Paulo, em que ele tem que jogar com o Vitor Bueno no ataque, com o Pablo no ataque, mas no começo do ano com o Pato no ataque, tem que dividir bola com o Juan Fran, que tá um cara que no final da carreira, que era um cara bom, era um cara que lutava, era um cara bom defensivamente e tal, mas no final da carreira, muito menos a oferecer do que o Daniel. Enfim. E realmente é um erro enorme da diretoria do Leco, as contratações que fez. E, sinceramente, eu acho que o Júlio Casares, ele, ainda que em menor proporção, tá repetindo algumas coisas, de contratar jogador veterano. Porque, assim, contratamos jogadores veteranos que é para ajudar o São Paulo na Libertadores.
como a gente estava falando agora há pouco, temos o segundo jogo temos a volta das oitavas de final da Libertadores com metade do time de garoto. De molecada, porque temos o Daniel Alves, que preferiu a seleção, foi para a Olimpíada e não foi. E não está aqui para ajudar o São Paulo. O Miranda, arrebentado fisicamente, porque se machucou. O Éder, mesma coisa. E assim vai, sabe? Os jogadores experientes do São Paulo estão 1-1 ruindo fisicamente. E aí? Todo o dinheiro que se investiu nesses caras, toda a folha salarial desses caras, enfim, se eu não tiver mais nada a comentar sobre essas dívidas, eu acho importante a gente falar sobre um alívio na folha salarial que o São Paulo teve, e uma atitude, assim, louvável do Hernanes, né? Que ídolo do São Paulo, que é um cara que fez história aqui, fez o começo da carreira e agora, mais pro final da carreira, também voltou, salvou o São Paulo do rebaixamento e pediu a rescisão contratual porque sentiu que não estava rendendo o que poderia e o que custava, né? E queria saber o que você achou dessa atitude do Hernanes, você acha que vai ajudar, enquanto você acha que isso vai ajudar o São Paulo, e se você acha que o São Paulo está agindo certo em relação ao Hernanes com as homenagens, tá dando o valor necessário ao Hernanes. Cara, eu achei uma atitude muito interessante do Hernanes nesse lance de abrir mão, sabe? Ele não é que ele abriu mão, ele deu um prazo maior para o São Paulo pagar o que deve para ele, que ele ganhava 1,5 milhão de salário, então ele está rescindindo, mesmo ele pedindo, ele vai receber a menos do que ele... Não é que ele vai receber nada, né? Não é que ele vai sair de graça e deixar o São Paulo tranquilo, não, ele vai receber alguma coisa também, mas ele está deixando o prazo mais longo e tal. Cara, isso para mim é uma atitude muito interessante que mostra o cara de verdade que o Hernanes é, né? De caráter, de honestidade, entendeu? Porque partiu dele isso. O São Paulo não queria e não entendia como importante a rescisão do contrato dele. Só que, obviamente, era importante, né? Obviamente, ele não jogava e quando ele jogava, ele não conseguia render. Isso aí é triste porque a gente viu o Hernanes fazer, né? É triste porque a gente viu o Hernanes construir de carreira no São Paulo, enfim. Mas eu achei uma atitude muito interessante. Agora, a folha, o que ele ganhava era em torno aí de 1 milhão, 1,5 milhão, algo perto disso. Não é que eu acho que o São Paulo deve comprar outro cara que custe 1,5 milhão de reais. Claro. Talvez um cara de uns 500 mil aí ajudaria. Faz uma economia interessante, mas não é que o Hernanes vai fazer falta no elenco em quesito jogo, né? Ele pode fazer falta no vestiário, mas se você tem um espaço na folha e pode contratar dentro do que dá, eu acho que seria interessante o São Paulo tentar repor esse espaço na folha de alguma forma. Sem dúvida, eu concordo 100% com você. Eu acho um vacilo do São Paulo não ter abordado essa situação antes. Eu me lembro de uma entrevista do Belmonte, logo que assumiram, no canal do Arnaldo Rutironi, uma entrevista dele falando... Foi perguntado sobre o Hernanes, falou que não, nós temos que tratar com todo o tato, porque o Hernanes é um ídolo, é um grande cara, não sei o quê. E realmente, teria que ser tratado com muito tato, não poderia ser feito que nem foi com o... Falando de novo do Corinthians, quando entrou o Thiago Nunes, que mandaram o Ralf embora, mandaram os caras embora, caras que tinham sido importantes para o time, e aí deu todo o problema que a gente tá vendo no Corinthians agora e tal. Não pode ser assim, não é direito de diretoria nem de técnico nenhum sacar a cara do time sem dar o devido valor a ele. Eu acho que nem o Crespo tem esse interesse e, enfim, a diretoria muito menos. A diretoria empurrou com a barriga a questão do Hernanes durante muito tempo. Enquanto ele não falou, por favor, eu preciso rescindir o meu contrato, porque a imagem dele tava ficando manchada, cara, porque a gente tem a opção de um cara como o Hernanes no elenco, um cara que a gente já viu o que ele pode ou podia fazer. E aí a gente tem um jogo como esse contra o Racing, o cara não é nem relacionado. Peraí, esse cara não tem nada a oferecer, esse cara, o técnico não quer botar ele no time, o que está acontecendo? E essa tentativa de entender o que está acontecendo acaba gerando uma raiva do Crespo, possivelmente, do próprio Hernanes. Então, assim, eu acho que é importantíssimo o que o Hernanes fez para manter a imagem dele de ídolo no clube. Para manter não, né? Porque manteria de qualquer jeito. Se o Raí ainda é ídolo, ele também pode ser, sabe? Se o Raí, com o que fez como diretor, ainda é ídolo de São Paulo e merece ser ídolo de São Paulo, o Hernanes também não poderia perder nem um pouco a idolatria dele. Mas eu achei muito, muito, muito honrável a atitude do Hernanes de pedir isso, e vai ajudar o São Paulo, assim, como você falou. Eu acho que
Abrir o espaço na folha de pagamento é uma coisa importante, uma coisa que ajuda o São Paulo. São Paulo está precisando de reforço, sim. Não dá para ficar achando que com o Alex no sub-20 vai subir um monte de jogador bom. Não é assim que funciona. Mesmo assim, em fase final de Libertadores não dá para contar com o moleque, porque pressão, cara. Tem que ter jogador experiente, tem que ter jogador cascudo, tem que ter jogador com malícia. Inclusive, a gente viu isso no jogo contra o Racing. Não vamos se alongar aqui, porque a gente já falou do jogo, mas o Racing foi muito mais malicioso do que o São Paulo, me fez lembrar. E assim, faz sentido que não dá para contar só com a molecada. Nós ganhamos o Paulista com a molecada, mas o Paulista é uma coisa, Libertadores é outra. Então assim, que bom que o Hernanes fez isso e de verdade, o Hernanes é um cara que merece para sempre ser considerado ídolo de São Paulo e fica aqui a nossa agradecimento ao Hernanes por tudo que fez, né? Por tudo que fez e inclusive por isso, né? Por ter ajudado a poupar a sua imagem de ídolo, que é enorme no São Paulo, e toda a gratidão da torcida continua a mesma por ele. É verdade, Caldão. Acho que muito importante a gente lembrar disso, né? Não é por um final de carreira, assim, desastroso é uma palavra muito forte, mas um final de carreira triste no São Paulo que a gente vai esquecer tudo que fez o Hernanes pelo São Paulo. Na primeira passagem dele, tudo que ele fez, depois voltou para salvar do rebaixamento. Um cara que é São Paulino, sempre, nunca se furtou do fato de dizer que é São Paulino, mesmo jogando em outros lugares do mundo. Acho que isso é muito importante. Era isso, viu? Para mim, do Hernanes, era isso. Pois é, então acho que por hoje acabamos os assuntos da semana. Bom, pessoal, valeu, obrigado para quem acompanhou até aqui. Comentem no vídeo, compartilhem, deixem o seu like. É isso. Valeu, abraço, até semana que vem.